vez em quando eu troco áudios com a minha melhor amiga de infância, né? Aquela que eu mencionei lá atrás, que eu já não falava há anos. Aí ela foi na missa de 7º dia da minha mãe, eu tomei coragem, mandei mensagem e agora a gente troca mensagens. E são sempre incríveis. Elas me dão muito o que pensar. E uma dessas coisas que me fizeram pensar foi o que eu ouvi numa dessas mensagens dia desses e eu fiquei assim, uau, eu preciso mesmo destrinchar isso. Que foi a frase, eu sou uma pessoa da minha era, querendo dizer do próprio tempo, né? E bom, eu não tenho como opinar sobre ela, então eu trouxe a reflexão pra mim. E eu me fiz essa pergunta, sou eu uma pessoa do meu tempo, da minha era? Será que eu sou mesmo uma millennial, como gostam de encaixar pessoas da minha geração? Será que eu pertenço à minha geração nesse sentido? E o que isso significa? Muito sinceramente, eu posso responder isso de muitas formas, né? São aspectos diferentes da minha vida, sendo o mais fácil deles, é claro, quando a gente olha para o trabalho. O que já é sintomático, por si só, da minha geração, porque é óbvio que eu tenho também o aspecto romântico da vida pessoal e amigos, de saúde, do intelecto, e toda uma identidade para além do trabalho, mas a verdade é que para essa geração millennial, o trabalho carrega uma identidade ou uma parte muito relevante da nossa identidade nesse quadro. E isso ocupa muito espaço na resposta dessa pergunta. E eu fiquei pensando também que ser uma pessoa da minha era não significa apenas nascer numa determinada geração. Significa que eu vivi e internalizei valores, medos, expectativas e a forma de viver mais predominante desse tempo. Eu posso nascer numa geração e ser uma millennial típica, representá-la em tudo, ou posso ser uma estrangeira, temporal, ou até uma pessoa híbrida que carrega elementos de várias eras. Só que o que eu percebi ao refletir sobre isso é que é um tanto difícil se definir por completo numa geração. É mais fácil tentar enxergar em quais aspectos da minha vida eu sou uma millennial e quais eu não sou ou quais eu não sei se fazem parte ou não dessa geração, entende? E dessa vez não deu para pesquisar muito, galera. Eu trabalhei todos os fins de semana e feriados da Feira do Livro de Lisboa. Eu mal tive tempo para roteirizar os episódios aqui, então vai o que está na superfície da minha cabeça, de acordo com o que eu já ouvi e conversei antes. Eu penso assim, o que caracteriza os millennials? Vamos lá. São aqueles nascidos aproximadamente, né, entre 1980 e tantos, não sei se é 85, 82, 86, não faço ideia. Eu sou de 86, eu sei que eu tô dentro desse arco. E antes de 2000, certo? Não sei se é ali 95, 98, 99, não sei. Mas são crianças analógicas, porém adultas, digitais, que conseguem, em muitos casos, se lembrar de telefones fixos, das locadoras, das enciclopédias, dos CDs, das fitas cassetes, dos discos também, apesar de ser de uma geração anterior, mas também testemunharam o nascimento da internet, das redes sociais, dos smartphones e dessa economia digital que a gente tem hoje. E acho que esse é um dos motivos pelo qual eu vejo o trabalho na vida de um millennial como uma marca muito forte na nossa identidade. A gente precisa levar em conta que nós, millennials, crescemos ouvindo faz o que você ama, encontre a sua paixão, construa uma carreira, seu trabalho diz quem você é, não é não? E diferente dos nossos pais, que muitas vezes trabalhavam para sobreviver, os millennials foram incentivados a buscar uma realização pessoal através da profissão. Gente, não é à toa que muitos de nós sofremos burnout. Não é necessariamente porque a gente trabalha mais horas, embora isso seja também, mas porque o fracasso profissional feels like um fracasso existencial. Quando o trabalho vai mal, a identidade inteira fica balançada. Entende a meleca? Eu, por exemplo, não tenho um trabalho como um emprego apenas. Eu nunca tive. Eu sou de projetos, de estratégia, de inovação, de propósito, de criação de valor, de transformação de uma área, ou de um produto, ou de uma pessoa, ou até mesmo do mercado inteiro.
no caso editorial, que é o que eu trabalho há quase 20 anos. E isso é muito característico da minha geração, essa busca constante por significado. A gente acredita cegamente que a vida precisa significar alguma coisa. Não basta casar, não basta trabalhar, não basta ter filho. É preciso entender quem se é, encontrar objetivos, propósitos, viver experiências. E se a gente for olhar para o mundo hoje, dos millennials, a gente consome muito terapia, autoconhecimento, viagens, livros de desenvolvimento pessoal, podcasts, reflexões existenciais. Outra coisa também que eu coloco na balança é o tipo de relação que nós temos ou criamos. Nós temos uma tendência a escolher nossas relações e priorizá-las, no sentido de dar mais importância do que as herdadas. A geração da minha mãe, por exemplo, dava muito valor à família do papel, aquela, né, a família herdada, ao bairro, às relações do trabalho, como se fossem essas pessoas que estariam ali para sempre do seu lado, custasse o que custasse. E millennials escolhem as suas relações, escolhem a sua família, os amigos, os grandes amigos que viram família, e são eles que na nossa visão são as nossas pessoas, aquelas que a gente julga que vai estar lá, custe o que custar. Nós evoluímos as tribos por afinidade. Eu não vou dizer que a gente criou as tribos por afinidade, porque isso seria muito arrogante da minha parte. E embora a arrogância faça parte do construto millennial, eu vou evitar aqui por enquanto. Mas sério, nós temos amigos espalhados pelo mundo. A gente tem comunidade online, a gente formou as comunidades online, os clubes de interesse, os networkings, a tentativa infinita e angustiante de tentar encontrar a sua tribo. Isso é uma ânsia da geração millennial. Outra coisa que eu me identifico muito também e que eu me vejo fazendo parte dos millennials por conta disso é a experiência acima da posse. Se tem uma coisa que para minha mãe era muito mais importante do que qualquer outra coisa, além da família, era comprar uma casa, ter um carro e um patrimônio, porque isso significava segurança. Mas, gente, isso tudo mudou. Isso tudo se tornou extremamente difícil quando eu cheguei na idade de ter essas coisas. Então, e não só eu, né? Os millennials todos da minha geração. Então a gente teve que criar uma outra lógica. Porque já não era tão simples comprar uma casa. E hoje está ainda pior. Então a gente teve que pensar diferente. Coisas como, tá, beleza, então eu não tenho uma casa, mas eu fiz um mochilão na Europa. Eu não tenho carro, mas eu visitei, 10 países e morei fora e vivi experiências incríveis. A economia da experiência é, praticamente, forçando uma barra aqui, uma invenção cultural millennial. Então, até agora, em muitos aspectos, eu me vejo como millennial, não tenho casa, não tenho carro, eu dou preferência às experiências, o trabalho ocupa um espaço muito grande na minha identidade e nos meus propósitos. Mas aí eu vou chegar na parte agora mais filosófica, que eu não sei onde encaixar, porque a minha impressão é que isso transcende qualquer geração. Isso significa que eu sou híbrida, será? Ou que essas questões filosóficas pertencem a todas as gerações. E é o que justamente nós temos em comum sempre. Por exemplo, embora boa parte da cultura millennial, ou talvez eu diria já que é da nova geração, Z, né? Tenha migrado para ciclos rápidos de conteúdo, eu continuo investindo a minha energia em livros, escrita longa, reflexões, conversas demoradas. Eu prefiro as conversas demoradas, as sem pressa, as questões que não têm pressa, que não têm resposta rápida, porque eu não busco o consumo da informação pela informação, por buscar, sabe? Eu busco a compreensão daquilo. Se eu estou genuinamente interessada em algo, porque eu sou genuinamente curiosa para algumas coisas, não me importa muito o tempo investido numa coisa, desde que eu queira viver e aprender essa coisa, entende? E eu confesso que eu não sei se isso pertence à geração millennial, ou se é da geração anterior, porque soa um comportamento mais antigo, né? De quando o mundo ainda se dava mais tempo ao tempo. Essa curiosidade mais enciclopédica. Eu gosto de saber de tudo um pouquinho. História, literatura, arte, ciências, curiosidades estranhas, cultura inútil, né, como falam, cultura pop também. E eu ainda acredito mais nos encontros ao vivo,
Eu não sei se meus colegas millennials compartilham do mesmo sentimento, justamente por terem migrado para o digital e preferirem dessa forma. Então eu não sei. Eu gosto mais de eventos, gosto de viagens, gosto do brunch, do almoço, dos cafés, das livrarias. Mas eu acho que talvez até isso seja millennial da minha parte, porque nós migramos de fato para o digital numa certa era, num certo momento. Mas agora já estamos revendo a importância do presencial e é possível que faça parte do nosso comportamento como um todo rever esses conceitos e esse comportamento. Porque eu estou vendo também muitos millennials, a geração millennial justamente, da pessoal da minha idade, que está criando essa volta ao offline. Não é a geração anterior que está fazendo isso. Já fazia isso, né? É a geração millennial que foi para o digital e agora está voltando para o offline. Então, pode ser que faça parte da geração millennial justamente esse pensamento. O meu melhor amigo é de outra geração, né? Anterior à minha. Mas é incrível como a gente passa pelos mesmos questionamentos e a gente está sintonizado na nossa mutação de acordo com o tempo que a gente está vivendo. E eu me pego pensando, se sou eu que estou sendo influenciada pelos pensamentos dele de uma geração anterior, ou se é ele que está sendo influenciado por mim dos meus pensamentos de uma geração posterior à dele. Ou se são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e de forma simbiótica, que eu acho que é o que faz mais sentido. Quando a minha amiga falou, eu sou uma pessoa da minha era, ela talvez esteja reconhecendo, assim como eu o fiz agora, que nossos valores, desejos e forma de enxergar o mundo foram moldados pelo tempo em que a gente viveu, nosso passado e nosso presente. É claro que se a gente for mais literal, ninguém é um exemplar perfeito da própria geração. Isso não nos define. Nós somos muitas coisas e uma soma de muitas gerações. Afinal, nós fomos educados pelos pais e pelos mais velhos que pertencem a outras gerações. É óbvio que meu objetivo aqui não é ser literal nem radical preto no branco. Tá, não somos definidos por títulos nem caixinhas de gerações e yara. Eu sei, gente. Mas eu acho divertido esse exercício de tentar enxergar o que uma geração tem em comum nela mesma, entende? O que nos rege num determinado tempo em comparação ao outro. E é sim uma reflexão fascinante, porque imagina daqui a muitos anos, quando alguém for estudar a geração do século XXI, o que elas vão encontrar? Ou pelo menos o que elas encontrariam em mim? É uma pessoa que tenta reinventar a própria vida, que constrói a identidade através do trabalho e da criatividade, que procurou propósito enquanto tentava achar estabilidade, que pode ser muitas vezes paradoxal. A última geração que viveu a transição entre o mundo analógico e o digital, que não nasceu direto no digital, que tentou criar comunidades num período de crescente solidão, e que apesar de toda a tecnologia disponível, continua acreditando que algumas das coisas mais importantes acontece numa conversa entre amigos. E sobretudo, e aí eu tô falando de mim mesma, não sei se eu tô falando para uma geração, mas pessoas que reencontraram a felicidade na simplicidade, nos momentos simples da vida, nos sorrisos de cada dia e não nos grandes feitos. Eu acho que eu continuo sem saber se eu sou mesmo uma pessoa do meu tempo. Me parece que sim, né? Pelo menos eu sinto que faço parte dessa geração que pintaram o millennial, até por ter sido moldada por essa época. Então não tem muito como fugir. Mas pelo menos uma coisa ficou muito clara para mim, que a nossa forma de estar no mundo nem sempre coincide com uma única geração específica. E eu acho que isso é que faz toda a diferença. E vocês? O que vocês acham disso tudo? Vocês pertencem ao próprio tempo? São pessoas à frente do seu tempo? São pessoas ultrapassadas ou conservadoras demais pro tempo de você? Conta aí nos comentários. E até o próximo episódio.